Boa noite, prosseguindo então, na videoaula anterior a gente tinha feito todos os campos, né? A gente tinha criado aqui o botão de salvar. Então eu vou implementar agora a leitura, né, dos dados, né, que está lá na base de dados e o preenchimento desses campos. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou jogar esse ID lá para cima. Só questão de ordem, tá? Não se preocupa com isso daqui que não vai fazer diferença nenhuma. É que eu gosto de deixar coisa que eu não preciso mexer muito lá em cima para depois a gente trabalhar aqui. Então olha só, eu vou fazer assim, ó. Void load campus ou load registro, acho que fica melhor. Load registro, tá? Esse load registro ele vai carregar, vai emitir o comando sql, vai carregar os campos. Quando que eu vou precisar dar um load registro? Quando eu estiver em edição e quando eu estiver em consulta. Por quê? Quando eu estiver cadastrando um novo registro, é óbvio, eu não vou precisar preencher aqueles campos com um valor, até porque é novo, né? Eles vão estar vazios, né? Os campos estarão vazios. Agora a questão da edição e a consulta, né, logicamente, se eu estiver editando ou estiver consultando um registro que já existe, eu preciso carregar essas informações, correto? Então olha lá, vamos colocar assim, ó, string SQL igual select asterisco from clientes, eu não lembro se eu usei clientes ou cliente, deixa eu ver, clientes, where, vamos ver lá, CliID igual ao que? Igual ao meu campo aqui, ó, tá vendo, ó, ID. Por que eu não posso usar esse ID? Porque esse ID ele é válido dentro desse método. Por isso que eu criei uma variável, na verdade é uma variável que se compartilha, apesar de ser private, ela é pública dentro da minha classe, só que é private para outras classes que chamam essa classe. Como assim? Não entendi nada que você falou, Fábio. Então tá, vamos lá. Por exemplo, quando eu chamo aqui, ó, eu criei uma nova classe, correto? Isso daqui que eu vou explicar para vocês chama encapsulamento, né? Quando vocês virem lá na internet encapsulamento, é sobre isso daqui que eles estão falando. Então eu chamei aqui uma classe, né? Passei alguns parâmetros e a classe vai fazer alguma coisa. Quando eu crio essa classe, ela vai ter as variáveis que podem ser usadas somente dentro dessa classe, quer dizer que são variáveis encapsuladas dentro dessa classe, que é o caso do ID, do edição, tá? São variáveis que estão encapsuladas, quer dizer, fora dessa classe eu não consigo acessar nenhuma dessas variáveis porque elas são private. Private quer dizer privadas, né? Quando eu omito aqui a declaração da variável, tá? O próprio C Sharp ele identifica como variável privada, tá? O que quer dizer variável privada? Privada quer dizer que ela vai ser visível dentro da própria classe, porém vai ser invisível fora da classe, ok? Então daqui, né, dessa classe aqui, frmk de cliente man, mesmo, claro, aqui a gente está fazendo uma classe, mas depois ela vai virar objeto, né, a hora que a gente estiver rodando. Eu não vou poder ver essa variável underline id que está dentro da frmk de cliente edit, ok? Espero que tenha ficado claro, né? Então eu criei essa variável que é private, porém é private para fora, aqui dentro eu vou conseguir olhar ela. Então olha o que eu vou fazer, Ctrl C, vou vir aqui Ctrl V, id.toString, porque ela é uma inteira, é uma variável de valor inteiro. Se eu deixar inteiro, talvez o C Sharp faça a conversão automática, mas eu não gosto de arriscar, ok? Então aqui eu tenho o comando SQL que vai selecionar todos os campos da minha base de dados cliente quando o ID do cliente for igual a esse ID. Tem uma coisa aqui, ó, depois eu vou fazer um pouquinho diferente,
tá? Eu vou abrir a minha base de dados, eu vou abrir, né, a base de dados aqui, ó. Você está vendo? Ó, eu copiei de lá da frente a conexão e tal, dei um open, só que eu vou mudar isso mais para frente, tá? Então os programadores aí mais experientes, tá? Não se preocupe com isso que eu vou corrigir. Agora a gente está só fazendo um alinhamento de comandos, depois a gente vai jogar cada coisa no seu lugar. Então o que eu fiz aqui? Eu abri a conexão, tá? Dei um open, beleza, já tive, já tô, né, com conexão para o banco de dados, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar, vou chamar uma classe, vou instanciar, vou criar um objeto de uma classe DataTable, dt igual executeCarry, tá? O executeCarry ele vai me retornar um DataTable, então eu estou preenchendo um DataTable com o retorno do carry da base de dados, tá? Então, ler base de dados, ótimo, já li. E agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher os meus campos com o que eu li ali. Então, ó, tcli nome text é igual ao dt. Eu poderia fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou colocar o data row dr igual ao executeCarry SQL, tá? Vou colocar aqui, ó, rows. Opa. Deixa eu ver uma coisa. Row 0, deixa eu só ver aqui, vamos fazer um teste, ver se eu não estou fazendo nada de errado. Cli, eu vou explicar isso, tá? Fica tranquilo, toString, vamos ver. Build, rebuilding, pera um pouco. Era isso que eu estava pensando. Eu vi que ele não apareceu lá o preenchimento, eu imaginei que tivesse acontecido isso. Agora foi, tá? O que aconteceu aqui? Foi o seguinte, como ele não identificou essa classe, eu não fiz aqui, ó, não coloquei, tá, o freelib database, eu só copiei de uma outra janela para cá, tá? Então, deixa eu trazer aqui, ó, o comando SQL aqui para baixo, tá? Então ele não deu um auto preenchimento. Quando você chamar um método de algum lugar, der um ponto, ele não ir completando, é porque ele não tem a referência lá em cima. Então você faz a referência do jeito que eu fiz, Ctrl barra de espaço, tá? Faz a referência, ele vai passar a preencher. O que eu fiz aqui, ó? Eu chamei uma classe DataRow, tá? Criei um objeto aqui baseado na classe DataRow, fiz o meu executeCarry. O executeCarry ele retorna um DataTable, e um DataTable é um conjunto de rows, né, de linhas. Tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu já estou mexendo direto com o row, a primeira linha, né, do conjunto de rows que é um DataTable. Aqui, ó, ele me retorna um DataTable, tá vendo lá? Public DataTable, tá? Então ele vai retornar um DataTable. Só que eu posso pegar já direto a primeira linha do DataTable, que é um conjunto de rows. Um DataTable são várias, uma ou várias, na verdade pode ter nenhuma, né, rows, né? Mas aí ele vai dar o erro se não tiver nenhuma linha. Quer dizer, se eu der um select aqui que me retorna nulo, ele vai dar um DataTable nulo. Se eu tentar acessar uma linha do DataTable nulo, ele vai dar um erro. Mas aqui eu sei que não vai acontecer isso, porque a gente já tem uma verificação na minha manutenção. Todos vai estar lá na lista, se não tiver na lista ele nem vai chegar a executar. Então o que eu fiz? Eu peguei, retornei um DataTable, e esse DataTable eu já peguei direto rows, as linhas, né, do DataTable, já fui direto nessa propriedade, né, e já selecionei a primeira linha que me retornar do query, né, da consulta. Daí já preenchi aqui um objeto do tipo DataRow.
Por quê? Porque eu teria que pegar, eu teria que fazer isso daqui e aqui embaixo. Então eu já eliminei, cortei um caminho. Vamos ver como é que vai ficar isso. Vou dar um run. Cadastro, clientes. Vamos pegar o Eduardo, editar. Ah lá, já está o Eduardo. Tá? Isadora, editar. Tá lá. Beleza. Eliane, editar. Ótimo. Tá? E Fábio, editar. Tá? Então está funcionando. Agora o que eu vou fazer? Vou continuar. Clinome. Vou dar vários aqui. Qual que seria o próximo? Ó, clique cartão. Tecla cartão. Ctrl C. Ctrl V. Tá vendo por que eu já coloquei o nome? Fica bem mais fácil de trabalhar. Qual que é o próximo? Clique RG. Vamos deixar aqui, ó, que eu já copiei de lá. Ó. Tá vendo? Ctrl C. Ó. Clique RG. E já apago. Tá? Qual que é o próximo? Ó, clique CPF, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, só que aqui eu tenho que tirar o T da frente. Próximo, CNPJ, tá? Ctrl C, CPF eu já tinha feito, qual que era? CNPJ não. CPF, o CPF eu já tinha feito aqui, né? O próximo seria o endereço. Alto endereço eu não coloquei lá, tá vendo? Então vamos corrigir. CLI, né? CLI em endereço, é isso? Vamos verificar. Ó, CLI em endereço, ok? Então vamos voltar aqui, ó. Podia ter copiado, né? CLI em endereço, tá lá, ó. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Bairro, ó, CLI bairro. Ctrl C. Ctrl V. Vou tirar o T aqui da frente. Cidade. Ctrl C. Cidade. Bom, eu vou fazer o seguinte, depois eu continuo, porque vai ser esse repeteco, tá? Bom, então eu dei um novo, eu já processei essa parte, já carreguei o registro. Aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou, a conexão com MySQL, eu vou dar um Ctrl X, tá? Porque eu vou aproveitar ela lá embaixo também, tá? Então, tá aqui. O Open X eu vou fazer aqui, tá? Beleza. Vou dar um run, vocês vão entender o porquê que eu fiz isso, tá? Vou dar um run. Cadastro cliente. Eduardo editar. Opa. Vamos ver onde é que foi aqui, ó. CNX, por que que aconteceu isso? Já sei. Já sei. Ctrl C, porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aqui eu só vou criar, só vou definir essa variável. Eu abro ela, eu não posso abrir ela aqui, tá? Porque ela vai dar o erro lá que vocês viram. Vamos ver agora se deu certo, eu já explico melhor. Opa, ainda continua dando erro, deixa eu ver. Ele já deveria ter funcionado. Deixa eu pensar. Vamos fazer um debug aqui. Vamos ver o porquê que deu problema. Clientes, editar. Tá, já sei o que aconteceu. Onde que eu chamo o load registro? Eu chamo o load registro aqui. Então,
como que eu vou abrir, eu vou criar minha conexão depois que eu estou chamando para ler. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que abrir minha conexão antes de executar qualquer vamos colocar aqui, ó, abrir conexão. Ok, eu tenho que abrir a conexão antes de poder acessar ela, correto? Então vou dar um stop aqui, vou dar um play de novo. Bom, tudo bem. Aí já foi um outro erro aqui, ó. Esse T, eu esqueci de tirar o T da frente. Vou dar um stop, vou dar um play. Um play não, run, eu sempre falo play, né? Clientes, edit. Ah, agora deu certo. Tá. Então vou explicar aqui o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Eu abri a conexão antes de carregar o registro. Só que eu vou ter que, quando eu for salvar, eu também vou ter que usar a conexão. Só que se eu abrir a conexão só no load registro, para salvar eu também vou ter que abrir. Então eu abro ela aqui, eu posso usar para qualquer lugar dentro da mesma classe. É o mesmo princípio aqui do encapsulamento que eu expliquei para vocês, tá? Fora ninguém vai ter acesso, aqui eu consigo. Aí aqui deu um erro porque o load registros ele emite um comando SQL, só que como eu estava criando a conexão depois do load registros, ele não achava essa conexão. Ele tentava procurar, não existia, porque eu criava ela só depois para executar um comando antes. Então eu coloquei ela antes a resolver o problema. Agora é o seguinte, ó. No salvar, eu já vou adiantar isso daqui, ó. Salvar. A gente está com 16 minutos de videoaula, ainda tem bastante coisa, dá pra gente ver bastante coisa. Eu vou dar 2 cliques, tá? Aí eu vou colocar if dlg ponto pergunta, ó, salvar dados, tá? Tá. Ok, então eu faço uma pergunta antes de salvar. If o que? Eu preciso saber a minha situação da edição. Se a edição for igual ao que? Edição ponto inserir, eu vou emitir um comando SQL else if, tá? Deixa eu só, vou dar um Ctrl C Ctrl V aqui, else if edição for ponto editar, eu vou dar um outro comando SQL. Então aqui eu vou dar, ó, inserir dados, e aqui eu vou atualizar dados, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou criar o meu comando SQL. Aqui eu posso fazer assim, ó, para ficar uma coisa, uma programação mais, não, tem que ser desse jeito mesmo. Então vamos colocar assim, ó, insert. Como que funciona o comando insert? Eu vou mostrar. Tá, então eu tenho Google SQL insert. Eu peguei o primeiro que eu vi aqui. Vamos ver se ele já tem o que a gente precisa. Ó, insert into table values, ó, insert into table name, colunas e values, tá? Então é isso daqui, ó. Vamos voltar lá. O comando SQL para inserir informações na base de dados é esse. Correto? Tá, Ctrl C, Ctrl V. E para update, lá já tem até aqui a SQL update. Update, tá vendo? Table name, where, então tá aqui, é isso que nós vamos precisar. Já para o update, nós vamos substituir aqui o conteúdo por isso, ok?
Estou fazendo isso para ficar mais fácil para quem não conhece o comando SQL. Assim, não conhece não, porque tem que ter um mínimo de noção, né? Mas fica mais fácil. Ó, é o seguinte, eu estou pensando, a gente poderia fazer o comando inserir ou o comando update, ou os dois. Como a gente está com 20 minutos de aula, eu vou dar prioridade para o update porque a gente já tem registro, né? E eu quero atualizar, quero colocar um endereço em um daqueles registros. Tá? Então eu vou fazer o comando update direto. Então, update o table name. Qual que é o table name? Clientes, tá? Set. O set, a gente vai colocar as colunas que a gente quer preencher. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir para cá, vou fazer um comentário, set. Então eu vou pegar clinome, que é a coluna, igual ao que? Aqui a gente vai abrir uma aspa simples, text, fecha aspas simples, vírgula, fecha mais. Tá, então o que eu fiz? O clinome, é lógico que a gente tem que saber trabalhar aqui com aspas duplas, que inicia, né, e termina uma string, tá? E como a gente está emitindo o comando SQL, lá dentro eu vou precisar colocar um texto entre aspas simples. Isso daí é regra de SQL, tá? Eu não vou ficar entrando muito no mérito, porque depois, quem sabe mais pra frente aí, eu não posso fazer um curso de SQL também, né? Aí eu entro nesses detalhes, porque senão a gente vai acabar atrasando muito o curso e eu não quero fazer isso, né? Então, ó, CPF, eu vou colocar endereço, colocar bairro, Ctrl C, Ctrl V e vou colocar cidade, tá? Então vamos ver, ó, cartão, eu vou colocar Ctrl C, cartão, RG, Ctrl C, RG, CPF, Ctrl C, Ctrl V, RG, CPF, endereço, Ctrl C, Ctrl V. Aqui já entra aquela situação também dos métodos de extensão. Em vez da gente usar esse abre aspas aqui, ó, a gente pode usar um método de extensão que a gente já preenche, né, a informação que a gente quer, já converte para o formato que a gente precisa em SQL. A gente vê mais para frente, já é uma coisa um pouquinho mais avançada. Então eu finalizei, vocês viram que eu tirei a vírgula aqui, porque não existe isso, no último registro a gente tira a vírgula, tá? O que? O Eri CliID igual a ID to string, correto? Então eu vou até tirar isso daqui que eu não vou precisar mais. Peguei lá para lembrar para vocês o que a gente fez, ok? Bom, agora eu vou usar isso daqui, tá? Aqui embaixo. Por isso que eu joguei lá em cima, para poder aproveitar a minha conexão, que é essa daqui, ó. Esse objeto baseado na classe conexão do MySQL, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um execute query? Não, eu vou usar, ó, que retorna um objeto, executa um comando SQL, executa o comando que retorna registros afetados, tá? Um comando SQL. Cada carry desse daqui, o non carry, carry, reader, escalar, serve para um tipo de comando SQL, tá? Nesse caso aqui, a gente vai executar um comando SQL que vai me retornar quantos registros foram afetados por aquele comando SQL. Então eu vou usar execute non carry o SQL, ok? Ctrl C, vou dar um run, só para a gente ver se já vai funcionar. Opa, vamos ver o que aconteceu aqui. Já sei o que aconteceu, eu coloquei edição, não é edição, é esse daqui, ó. Tá, então vou voltar lá, vou substituir o edição, que eu coloquei uma variável que não existe, na verdade. Não é que não existe, ela está válida só para dentro do método inicial ali. Ó, clientes, Fábio de Moraes, editar, está aqui. Eu vou colocar o cartão 123456789, tá? O RG 123456789, o endereço. Depois eu vou corrigir isso, ó. Rua
Alfredo de Castro, estou inventando o nome dessa rua, 333, tá? Bairro Centro, cidade Jaboticabal, Cidade Federativa SP. Eu não lembro até onde que foi, vou preencher, vou salvar aqui, salvar dados, sim. Ok, eu não tratei nada, né? Poderia estar dando um close, inclusive eu vou fazer isso. Mas, ó, eu voltei, editar Eduardo, vou lá no Fábio, editar, ótimo, tá preenchendo. Ok, ó, você viu que não preencheu o CNPJ, eu nem lembro se eu coloquei aqui alguma coisa, vamos ver, salvar, sim. Tá, editar, ah, sim, tá. Ok, pessoal, ó, tá dando 25 minutos da videoaula, eu só vou finalizar um negocinho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, toda vez que a gente fizer um comando SQL, eu vou retornar, eu vou sair dessa janela. Então a gente tem algumas formas de sair. A gente pode simplesmente usar o close, ou nesse caso eu vou colocar, ó, form result, deixa eu ver, não é form result, é result, diálogo result, tá? Igual diálogo result yes, quer dizer que a gente fez alguma coisa. Ele vai finalizar a janela, mas ele vai retornar um valor, ó, diálogo result yes, tá? E vou explicar por que eu fiz isso. Eu vou voltar aqui no main. Então assim, ó, if se isso daqui for igual diálogo result yes, tá? O que eu vou fazer? Quer dizer que houve uma alteração, eu vou dar um load lista. Ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. If new diálogo result igual diálogo result yes, tá? Load lista. Vou explicar o que aconteceu. O que acontece é o seguinte, eu posso usar esse diálogo result, ele vai fechar minha janela. Só que ele fecha a janela preenchendo o valor do diálogo result, tá? Que é o resultado do diálogo com o valor, que pode ser yes, pode ser retry, ok, no, none, non, né? Ignore, tá? E assim por diante. No caso aqui eu quero que me retorne o yes, que por sua vez ele vai retornar para a janela, pro objeto que chamou essa minha classe anteriormente, já com o resultado. Veja bem, isso acontece quando eu usar o show dialog, tá? Então ele está apresentando como se fosse uma janela de diálogo, e a janela de diálogo, como o próprio nome diz, ele pode me retornar uma resposta desse diálogo, no caso yes. Então eu vou verificar se a instanciação dessa janela me retornar um diálogo yes, quer dizer que houve uma alteração. Se houve uma alteração, o certo é fazer o que? Load lista. Ele carrega a lista, ele me atualiza a lista. Mesma coisa, desculpa, eu coloquei em consulta. Consulta eu não vou precisar, o que eu vou precisar é no caso da inserção. A consulta não importa, nunca vai haver alteração, na verdade, né? Ele vai ter alteração na lista quando a gente estiver incluindo um novo registro ou quando a gente estiver editando um registro existente, correto? A consulta não vai ter esse problema. Ctrl S, vou dar um run. Opa, aqui que ficou faltando, aqui ficou faltando ponto e vírgula, já pus o ponto e vírgula. Vamos dar um run aqui, cadastro clientes, tá? Então Fábio, ó como é que vai funcionar, Fábio de Moraes, tá? Ok, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 111, salvar, sim, beleza. Aparentemente não mudou nada, né? Mas olha só, por exemplo, ó, Fábio de Moraes, eu vou dar um editar, Fábio, meu nome inteiro é Fábio Anselmo, opa, Anselmo de Moraes, vou salvar, sim. Olha o que ele fez, ele já atualizou aqui, porque ele deu um load lista, o load lista ele já apareceu. Você quer ver que interessante? Ó, eu vou colocar o E, Eduardo de Moraes, né? Se eu vier aqui no editar e colocar aqui, ó, um I na frente, por exemplo, e salvar, sim, ele já sai de lá, porque o Eduardo já passou a não ter o E na frente, olha lá, ele passou a ser I. Se eu digitar o I, Eduardo e Isadora, então eu vou dar um editar, vou tirar o I da frente, salvar, sim, o Eduardo já saiu da frente, ele voltou para onde
é o lugar correto dele. Tá ok, pessoal? Na próxima videoaula a gente continua aqui os campos, o salvar, a gente faz o insert, tá ok? A gente continua aqui. Então até lá, tchau!